Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos estudar igualdades e equações. Neste capítulo nós vamos ver equações, igualdade, o princípio aditivo, o princípio multiplicativo e a resolução da equação no primeiro grau. Um dos brinquedos mais comuns nos parquinhos e nas praças é a gangorra. Ela é composta de uma barra de madeira, de ferro e duas cadeirinhas, uma em cada extremidade. Para brincar, as crianças se sentam nas cadeirinhas e, com o movimento dos pés, conseguem alternar suas posições, ora ficando com os pés no chão, ora com os pés suspensos. Você sabe por que dificilmente a barra da gangorra fica equilibrada na horizontal? Equações de primeiro grau. Durante muito tempo, a balança de 2 pratos foi o principal instrumento de medida de quitandas, feiras e mercados. Aos poucos, seu uso foi substituído pela balança de ponteiros e atualmente pela balança digital, que permite mais precisão na medição. A balança de 2 pratos funciona assim. De um lado, coloca-se o produto do qual se quer saber a massa, e do outro pequenos pesos até que a balança fique equilibrada. É por isso que a gangorra raramente fica na posição horizontal em equilíbrio, porque dificilmente tem-se duas crianças, de mesma massa colocadas nas duas extremidades da gangorra. Nesse tipo de balança, o equilíbrio sempre se mantém ao adicionarmos ou retirarmos as mesmas quantidades dos dois lados. Em matemática, podemos usar uma balança equilibrada para representar uma igualdade, ou seja, a partir do momento que essa balança fica equilibrada na horizontal, conclui-se que a massa colocada no prato à direita é igual à massa colocada no prato à esquerda. Se retiramos ou colocamos a mesma quantidade dos dois lados da balança, ela vai continuar em equilíbrio. Observe a balança a seguir, ela está em equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, toda a massa que está no prato à esquerda é igual a toda a massa que está no prato à direita. O que acontece se retirarmos uma bolinha de cada lado? Nós vamos ter que ela vai continuar em equilíbrio. Por quê? Porque foi retirada a mesma quantidade dos dois lados. Então, ela vai permanecer em equilíbrio. Como podemos descobrir a massa da bolinha? Então, vamos ver. Retirar uma bolinha de cada lado vai manter ela em equilíbrio. Porém, não é o suficiente para descobrirmos de imediato a massa da bolinha vermelha. É possível obter a massa das bolinhas usando uma equação. Sentença matemática que expressa uma igualdade entre duas expressões algébricas. Por exemplo, se a gente chamar a massa de cada bolinha de x, nós vamos ter desse lado x mais 2 kg, e desse lado nós vamos ter 5x, já que tem 5 bolinhas, então 5x mais 1 kg. Já que a balança está em equilíbrio, significa dizer que o total daqui é igual ao total daqui. Então, vamos ter x mais 2 igual a 5x mais 1. O primeiro lado da igualdade é chamado de primeiro membro, o segundo lado da igualdade é chamado de segundo membro. E tudo isso aqui é escrito de forma algébrica, é chamado de equação. Na equação x mais 2 igual a 5x mais 1, a letra x representa um número desconhecido, por isso é chamado de incógnita. Assim, podemos dizer que x mais 2 igual a 5x mais 1 é um exemplo de equação com uma incógnita. Mas como podemos resolvê-la? Para não precisarmos chutar valores, com o método de tentativa e erro, aprendido no 6º ano, nós vamos utilizar dois princípios muito importantes, que é o princípio aditivo da igualdade, que quer dizer o quê? Nós vimos que se eu retirar uma bolinha de cada lado aqui, a balança vai continuar em equilíbrio.
Se eu vim retirar, por exemplo, 1 quilograma daqui, 1 quilograma daqui, ela também vai continuar em equilíbrio. Ou seja, desde que nós adicionamos ou subtraímos o mesmo número aos dois membros de uma igualdade e obtemos outra igualdade, ou seja, a igualdade permanece, ou seja, a balança continua em equilíbrio. Então, nós, segundo esse princípio aditivo da igualdade, dos dois lados, ao primeiro membro e ao segundo membro, nós podemos adicionar ou subtrair um mesmo número, o mesmo valor, aos dois membros de uma igualdade. Nós vamos manter a igualdade. Princípio multiplicativo da igualdade. Você pode multiplicar ou dividir, desde que faça isso nos dois membros, multiplicar ou dividir os dois membros de igualdade por um mesmo número. No caso da divisão, né, diferente de zero, obtemos outra igualdade. Então, aqui, nessa primeira balança, nós temos a equação x se retirarmos aqui, né, uma bolinha de cada lado, vamos ficar apenas agora com 2 kg desse lado e do outro lado 4 bolinhas, ou seja, 4x mais 1. E agora, se você vir aqui dos dois lados e retirar 1 kg, nós vamos ficar o seguinte. Vamos ficar com 2 menos 1 kg desse lado. Matematicamente, é você vir aqui nos dois membros e retirar 1, certo? Retirar 1 kg de cada lado da balança, na expressão algébrica, equivale a você fazer menos 1 dos dois lados da igualdade, nos dois membros da igualdade. Agora, vamos ficar aqui com 2 menos 1 dá 1, e aqui 4x, vai ficar apenas 4x, porque 1 menos 1 dá 0. Pelo princípio multiplicativo, nós podemos multiplicar ou dividir pela mesma quantidade dos dois lados. Então, vou aqui dos dois lados, vou escrever dividido por 4. 1 dividido por 4 é 1, e aqui vai ficar só o x. Então, encontramos x igual a 1 sobre 4. Se você divide 1 sobre 4 por 4, encontramos x igual a 0,25 kg. Então, resolveram a equação algébrica, nós vamos aplicar esses dois princípios. Você pode adicionar ou subtrair o mesmo número dos dois membros, ou multiplicar ou dividir nos dois membros, certo? Então, você pode realizar uma operação aqui, desde que faça dos dois lados da igualdade. Então, usando esses princípios, conseguimos reescrever a equação nesse formato. Olha só, aqui atrás, né? Mexendo na expressão, nós vamos obtendo outras igualdades. Primeiro x, cheguei nessa igualdade, depois mexi novamente, cheguei nessa, né? Mexendo aqui, cheguei nessa, mexendo aqui, cheguei nessa outra, essa outra igualdade, mexendo, cheguei nessa outra igualdade. Então, por exemplo, conseguimos reescrever a equação dessa forma. Uma equação escrita nessa forma aqui, gente, trata-se de uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Por que do primeiro grau? Perceba que a nossa incógnita, x, está elevada a 1. X é igual a x elevado a 1. Quando temos numa equação a incógnita simplesmente assim, elevada a 1, ou simplesmente ela, x, dizemos que é uma equação de primeiro grau. E se só aparece uma incógnita, tipo, só aparece só o x, ou uma outra incógnita, por exemplo, o y, alguma outra letrinha, mas só aparece ela, então é uma equação de primeiro grau com uma incógnita. Então, toda equação que puder ser escrita como a vezes x mais b igual a zero, sendo que a e b são números racionais e o a é diferente de zero, é denominada equação do primeiro grau com uma incógnita. Ainda com esses princípios, podemos encontrar o valor de x, que nesse caso é 0,25 kg, como eu resolvi lá em cima. O valor numérico obtido para a incógnita, no caso, no nosso exemplo, o valor numérico do x é 0,25,
é denominado raiz ou solução da equação. Encontramos a solução dessa equação e dessa equação, elas apresentam a mesma solução, por isso são chamadas de equivalentes. Então, quando você aplica o princípio aditivo ou o princípio multiplicativo, você vai obtendo equações que são equivalentes àquela primeira, só que elas são mais fáceis de resolver. Então, à medida que você vai aplicando o princípio aditivo e o princípio multiplicativo, você consegue chegar na solução da equação. Então, equações com mesma solução são chamadas de equações equivalentes. Escreva uma equação para cada balança em equilíbrio, em seguida determine a massa de cada bolinha. Vamos representar com alguma letrinha a massa de cada bolinha. Então, vamos representar aí com um X, ou alguma letra da sua preferência, certo? X. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 desse lado, então 8x, 8 bolinhas desse lado, mais 1 quilograma, igual a 3 bolinhas desse lado, mais 1, 2, 3 quilogramas. Pronto, representamos aqui através de uma equação. Vamos resolver. Eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou retirar 1 quilograma de cada lado, ó. Se eu retirar 1 quilograma de cada lado, na equação equivale a fazermos o quê? Na equação equivale a fazer menos 1 dos dois lados. Vamos ficar com o 8x, como é esperado, 8 bolinhas, 1 menos 1 vai embora. E do outro lado 3x mais 3 menos 1, que dá 2. Como é esperado, ficarmos com 8 bolinhas desse lado e desse lado 3 bolinhas mais 2 quilogramas. Podemos fazer agora o seguinte, retirarmos 3 bolinhas de cada lado. Se eu retiro 3 bolinhas de cada lado, equivale na equação a fazer o quê? Equivale na equação, gente, a fazer o que dos dois lados? Equivale a eu retirar 3x do primeiro membro e 3x do segundo membro. Então, veja, 8x menos 3x vai dar 5x, igual a 3x menos 3x dá 0, restando apenas 2 quilogramas. Como é esperado, ó, 5x bolinhas, 5 bolinhas sobraram aqui e 2 quilogramas sobraram aqui. Temos 5 multiplicando x, queremos isolar o x, que é a nossa incógnita, para assim obtermos o valor para ela. Então, nós vamos vir aqui, ó, dividir por 5 ambos os membros da igualdade. Aqui vai ficar só x, ó, porque 5 dividido por 5 dá 1. E do outro lado temos 2 sobre 5. Então, encontramos o valor de cada bolinha. X é igual a 2 sobre 5. Se você quiser dividir, 2 dividido por 5 vai dar 0,4. Ou x igual a 0,4 quilogramas. Na B, nós tínhamos aqui uma bolinha, então tá x, mais 2 quilogramas. E do outro lado temos 3 bolinhas, mais 1 quilograma. 3 bolinhas, 3x, mais 1 quilograma. Vou começar retirando 1 quilograma de cada lado. Ou seja, na equação equivale a subtrair um dos dois lados, né? Vamos fazer aqui, ó, menos 1 e menos 1. Mais 2, 2 menos 1 dá 1. E desse lado, 1 menos 1 dá 0, vamos ficar com 3x. Agora, eu vou retirar uma bolinha de cada lado. Retirar uma bolinha de cada lado equivale a você vir dos dois membros e subtrair x. Então, menos x desse lado e menos x desse lado. Ó, x menos x dá 0, vai ficar só 1.
E 3x menos x dá 2x. Agora eu vou vir dos dois lados e vou dividir por 2. Vamos ficar 1 sobre 2 é 1 sobre 2. E do outro lado, 2 dividido por 2 dá 1, vai sobrar só x. Então, encontramos que x aqui é igual a 1 sobre 2 ou 0,5. Então, 0,5 quilogramas é a massa de cada bolinha aí na letra B. Então, gente, resolver uma equação significa determinar o valor numérico da incógnita. Para isso, usamos os princípios aditivo e multiplicativo, escrevendo e reescrevendo quantas vezes for preciso, equações equivalentes que estão com a incógnita isolada. Então, nós paramos de fazer o princípio aditivo e o princípio multiplicativo a partir do momento que conseguimos isolar a incógnita, no caso o x, né? A partir do momento que você consegue isolar o x. E assim podemos determinar o valor dela. Por exemplo, 2x mais 3 igual a 0. Dos dois lados, vamos fazer o quê? Podemos começar retirando o 3, então menos 3 dos dois lados. Vamos ficar com 3 menos 3 aqui, some. Do outro lado, 0 menos 3, menos 3. Depois, o princípio multiplicativo. Podemos dividir por 2 ambos os lados. 2 e 2 vai embora, vai ficar x. E do outro lado fica menos 3 sobre 2. Então, isolamos o x. Então, resolvemos a questão. Temos aqui x igual a menos 3 sobre 2. E quando temos situações, problemas que envolvem equações de primeiro grau, primeiro lemos o problema, compreendemos o problema, é o primeiro passo. O segundo passo é identifique e represente a incógnita da situação problema por uma letra. Pode ser um x, um y, um a, um b, um n, a letra da sua preferência. Terceiro passo, escreva a equação da situação problema, ou seja, represente o problema através de uma expressão numérica. 4. Resolva a equação estabelecida. E quinto passo, interprete a solução da equação, isto é, verifique se a raiz da equação satisfaz as condições inseridas na situação problema. Escreva uma equação que simbolize o problema. Rafael e Rodrigo são irmãos gêmeos. A soma de suas idades é 48 anos. Quantos anos tem cada um? Então, vamos ao primeiro passo. Você ler e compreender o problema. Já lemos o problema. Segundo passo é você identificar e representar a incógnita situação do problema. Então, vamos ver. Rafael e Rodrigo são irmãos gêmeos. Nós queremos saber a idade deles. Então, a idade é a nossa incógnita, é o valor que nós estamos procurando. Como Rafael e Rodrigo são irmãos gêmeos, os dois têm a mesma idade. Então, vou botar x e x. Terceiro passo, escrever a equação da situação problema. A questão diz, a soma das duas de suas idades é 48 anos. Então, a soma da idade de Rafael mais a idade de Rodrigo é igual a 48 anos. O quarto passo é resolver a equação estabelecida. Então, vamos resolver. X mais x dá 2x. 2x igual a 48. Pelo princípio multiplicativo, nós podemos fazer o quê? Dividir aqui por 2 e desse lado também dividir por 2. Vamos ficar com 2, vai embora com 2, vai dar x. 48 dividido por 2 dá igual a 24. O quinto passo é você interpretar a solução que você encontrou. Então, interpretando a solução, o que é que nós obtivemos? Que cada irmão aqui tem 24 anos. Então, Rafael tem 24 anos e Rodrigo também tem 24 anos. Conferindo o nosso resultado, a soma das duas dá igual a 48. 24 mais 24 dá igual a 48. Confere. Então, cada um dos irmãos tem 24 anos. Como podemos montar a seguinte equação? Um número que, somado à quinta parte, tem como resultado igual a 24. Represente esse número desconhecido com alguma letra, temos x. Queremos a soma dele, ou seja, x mais alguma coisa.
mais a sua quinta parte. A quinta parte quer dizer ele dividido por 5. Então, eu posso escrever 1/5 para representar a quinta parte, 1/5 de x, ou escrever simplesmente x sobre 5. Então, um número somado à sua quinta parte tem como resultado 24, ou seja, igual a 24. Em seu caderno, resolva as seguintes equações. Então, vamos lá. Na letra A, para isolar o x, nós vamos precisar retirar esse 5. Então, nós vamos vir em ambos os lados e subtrair 5. Então, menos 5, menos 5. Vamos ficar, veja só, 5 menos 5 dá 0, vai sobrar só x, e 0 menos 5 dá menos 5. Pronto, resolvemos a letra A. Na B, nós tínhamos x mais 4 igual a menos 3. Para isolar o x, deixar o x sozinho, você vai precisar retirar esse 4. Então, você vai vir em ambos os lados e colocar menos 4. Então, colocando menos 4 aqui e menos 4 aqui. Ó, 4 menos 4 vai embora, fica só o x. Menos 3 menos 4, sinais iguais, você soma e mantém o sinal. Vai ficar x igual a menos 7. Já resolvemos a B. A C, gente, nós tínhamos aqui esse menos 2 para retirar. Então, para retirar menos 2, você vai precisar de mais 2. Então, você vai vir em ambos os lados e colocar aqui mais 2. Menos 2 mais 2 dá 0, vai embora. E aqui, ó, menos 3 mais 2, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, vai ficar x igual a menos 1. Resolvemos a C. Na D, para isolar esse x, nós vamos precisar tirar esse 1 daqui. Então, vamos em ambos os lados e colocar menos 1. Então, menos 1 aqui, menos 1 aqui. 8 menos 1, menos 7 menos 1 dá 6. E aqui, ó, 1 menos 1 vai embora, vai ficar só x. Encontramos, então, x igual a 6. Na letra E, nós temos 0 igual a x mais 7. Para retirar esse 7 daí, nós vamos precisar fazer menos 7 dos dois lados. Então, menos 7 aqui, menos 7 aqui, nos dois membros. Vamos ficar, ó, 0 menos 7 é menos 7. 7 menos 7 dá 0, vai sobrar só x. Encontramos x igual a menos 7. Na F, nós tínhamos menos 1/3 igual a x mais 2. Para isolar o x, precisamos tirar esse 2 daí. Então, dos dois lados, nós vamos fazer menos 2 e menos 2. Desse lado aqui, ó, temos que somar essas duas frações. Os denominadores são diferentes, então você vai precisar deixar os denominadores iguais. Então, eu vou ver aqui, ó. Simplesmente vou pegar aqui e vou fazer o seguinte. Temos esse 3. Como é que eu posso fazer 1 virar um 3? Posso fazer vezes 3 aqui, vezes 3 aqui. Vamos ficar menos 1/3, menos 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. Agora ficou com os denominadores iguais. Eu mantenho o denominador. Menos 1, menos 6, menos 7. Voltando para o nosso problema. Desse lado dá menos 7 sobre 3. Igual a 2 menos 2 dá 0, fica x, menos 7 sobre 3 igual a x, ou simplesmente x é igual a menos 7 sobre 3. Na G, nós tínhamos um 7 multiplicando o x. Então, para retirar o 7 daí, já que é uma multiplicação, vamos precisar de uma divisão. Então, dividido por 7 em ambos os lados. 7 com 7 aqui vai embora, vai ficar só o x. 28 dividido por 7 dá 4. Terminamos a G. E na H, gente, nós temos o seguinte. Primeiro,
para retirar esse 4 aí, que está dividindo, vamos fazer uma multiplicação. Então, eu vou pegar vezes 4 desse lado também vou ter que fazer vezes 4. Aí, ó, 4 com 4 vai embora, vai ficar 3x. E aqui, 5 vezes 4 dá 20. Agora, para eu tirar esse 3 que está multiplicando, nós vamos fazer dividido por 3 em ambos os lados. Vamos ficar com x igual a 3 e 3 dá 1, vai ficar só o x. E 20 dividido por 3 eu vou deixar assim mesmo, né? Não tem como simplificar, se dividir vai dar uma dízima, então deixa x igual a 20 sobre 3. Daí, nós tínhamos x sobre 8 igual a 2. O x está dividido para o 8, então para tirar esse 8, daí nós vamos precisar de uma multiplicação. Então, vou fazer vezes 8 aqui, vezes 8 aqui. Aí, o 8 vai embora com 8, porque 8 dividido por 8 dá 1, aí vai sobrar só x. E 2 vezes 8 dá 16. Na J, nós temos menos 4x igual a 11. Podemos começar aqui dividindo por 4, olha só. 4 dividido por 4 dá 1, vai ficar apenas menos x igual a 11 sobre 4. Para que o x fique devidamente isolado, vamos fazer o seguinte, para tirar esse menos 1 daí, esse menos daí, eu vou multiplicar por menos 1 desse lado e multiplicar por menos 1 desse lado também. Porque ó, menos com menos vai dar mais, vai ficar o x sozinho. E aqui um positivo com negativo vai ficar menos 11 sobre 4. Na K, nós podemos fazer o seguinte, ó, multiplicar por menos 1 dos dois lados. Se multiplicamos por menos 1 dos dois lados, vamos ficar com 7x, porque menos com menos é mais. Do outro lado, menos 15 vezes menos 1 vai ficar 15, positivo também. E agora, para isolar o x, eu apenas vou dividir por 7 e dividir por 7. Aí, vamos ficar com x igual a 15 sobre 7. E por último, aqui na L, podemos fazer o seguinte, ó. Para retirar esse menos aí, queremos que o x fique sozinho, né? Então, a ordem de começar, você quem escolhe, certo? Mas, por exemplo, se eu começar multiplicando por menos 1 em ambos os lados. Menos com menos dá mais, vai ficar 7 sobre 2 vezes x. E do outro lado, 8 positivo vezes menos 1 vai ficar 8 negativo. Agora, veja que está dividido por 2, então eu vou multiplicar por 2 dos dois lados. Ao 2 aqui, com esse 2 vai embora, vai ficar só 7x. E do outro lado, 8 vezes 2, 16. Agora, para eu retirar esse 7 daqui, que está multiplicando, eu vou dividir. Então, dividido por 7, dividido por 7. Aqui vai embora, vai sobrar só x. E x igual a menos 16 sobre 7. Verifique se as sentenças são verdadeiras ou falsas e justifique suas respostas por meio de cálculos. Aqui, se x igual a 7, então x mais 3 é igual a 7 mais 3. A única coisa que ele fez daqui para cá foi adicionar 3 em ambos os lados. E nós vimos pelo princípio aditivo que nós podemos fazer isso. Então, aqui é verdadeiro. Na 2, aliás, na B, nós tínhamos o seguinte, que x mais 3 é igual a 15. Então, x mais 3 menos 3 é igual a 15 menos 3. O que foi feito aqui? Aqui ele adicionou, colocou menos 3 dos dois lados, dos dois membros. Nós vimos pelo princípio aditivo que nós podemos fazer isso, ou adicionar ou retirar desde que façamos dos dois lados. Então, permanece a igualdade, verdadeira. Na C tem que se 2x igual a 10, então 2x sobre 2 é igual a 10 sobre 2, verdadeiro também. Aqui a operação que foi feita é o princípio multiplicativo, ó, que foi feita a divisão, pegou-se os dois membros e dividiu-os pelo mesmo número. Então, pode fazer isso, vai dar o mesmo resultado.
Aqui na D o que foi feito? Tínhamos x sobre 6 igual a 2. Aqui, então, ele fez o que aqui? Multiplicou por 6 em ambos os lados. O princípio multiplicativo me permite fazer isso, então, verdadeiro, né, uma operação que pode ser feita. Aqui, x menos 9 é igual a 14. Então, x menos 9 mais 9 é igual a 14 menos 9. Essa aqui é falsa. Por que que é falsa? Porque aqui, ó, desse lado ele adicionou 9. Desse lado ele retirou 9. Então é falsa, né? Porque pelo princípio aditivo nós tínhamos que adicionar a mesma quantidade aos dois lados ou retirar a mesma quantidade. E aqui ele está retirando de um lado e subtraindo do outro, então é falso, não pode. A F diz o seguinte: se 3x é igual a menos 150, então 3x sobre 3 é igual a 150 sobre 3. Falso. Porque nós vimos que o que é feito de um lado tem que ser feito do outro. Tudo bem, ele dividiu aqui por 3 e por 3, mas perceba que o sinal do 150 sumiu. Então, isso daqui apresenta um resultado diferente desse daqui. Então, falso. E por último, a G, se x menos 5 é igual a 12, então x menos 5 mais 5 é igual a 12 mais 5. Sim, verdadeiro. Observe que aqui ele veio e adicionou mais 5 em ambos os lados. Então, pelo princípio aditivo, isso aqui está correto. Então, verdadeiro. Por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa e até a próxima aula.